No vídeo de hoje vamos abordar um tema que vai incomodar muita gente, especialmente a nova geração de nutricionistas que deixou levar pela armadilha do LDL. Muitas vezes chega ao ponto de defender a margarina em vez da manteiga, com base em estudos que na verdade são pouco fundamentados. Não há nenhum documento que associe diretamente níveis elevados de LDL ou colesterol alto a mortes por problemas cardíacos. Até por volta de 1980, os médicos consideravam valores normais de colesterol até 300 mg por decilitro. Foi só em 1995, com o lançamento das estatinas, que começou a associar o colesterol à mortalidade cardíaca. Baixei os níveis de referência para 250 mg por decilitro, e assim, o medo foi crescendo. Hoje, a causa número 1 de morte no mundo são as doenças cardíacas, mas a questão é, estão realmente salvando vidas ou simplesmente vendendo? Historicamente, o padrão é criar o medo em torno de algo e depois oferecer uma solução, que geralmente é uma medicação. A indústria farmacêutica tem repetido esse modelo há décadas, muitas vezes com a ajuda dos próprios médicos. Sim, nós médicos somos frequentemente os maiores promotores dessas soluções. Quando o médico não entende realmente o que causa a formação de placas de ateroma, ele acaba acreditando que é o número de colesterol que define o risco de entupimento das artérias. Mas pense comigo, numa artéria fluem hormônios, células, vitaminas e sim, o colesterol que foi injustamente rotulado como vilão. O colesterol é vital para a vida. Sem ele, o corpo não consegue produzir hormônios, ácidos biliares ou realizar uma síntese de gorduras. Se o colesterol fosse realmente prejudicial, por que é que o corpo humano é produzido desde sempre? A verdade é que o colesterol é necessário para processos essenciais, como a esteroidogênese e a formação de hormonas sexuais e outros esteroides. Testosterona, progesterona, cortisol, todos eles dependem do colesterol. Quando reduzimos drasticamente os níveis de colesterol, também enfraquecemos o corpo, diminuímos a energia e, no caso dos homens, baixamos a testosterona, que é essencial para a força masculina. Será que essa tendência de redução do colesterol não é, na verdade, mais uma armadilha? Afinal, vivemos num tempo em que a masculinidade é vista como algo tóxico, e enfraquecer essa força pode até ser parte de um plano maior. Vamos falar sobre a questão do colesterol e de como a narrativa que o envolve tem sido manipulada. Mas antes, pense numa situação. Se você tivesse que escolher entre ser defendido por alguém mais masculino ou alguém menos masculino, qual seria a sua escolha? Não vou aprofundar esse tema, porque nem todos estão preparados para essa discussão sobre o enfraquecimento da masculinidade e sua importância para. Voltando ao tema principal, o colesterol. O colesterol é essencial para o corpo, participando na formação de todos os hormônios esteroidais, na síntese da vitamina D e na produção de ácidos biliares, fundamentais para a digestão das gorduras. Sem colesterol não há vida. O problema é a ideia, promovida durante anos, de que há um número mágico de colesterol que vai entupir as artérias, um número que a ciência ainda está a tentar determinar. Começaram por dizer que era 300, depois 250, 190, 170, e assim por diante. No entanto, apesar dessas reduções, as doenças cardíacas continuam a ser a maior causa de morte no mundo. Será que essa obsessão por baixar o colesterol realmente salva vidas? A realidade mostra que não. O verdadeiro problema não é colesterol em si, mas sim aumento do corpo. O acúmulo de placas nas artérias está associado ao estresse oxidativo, que acontece quando o corpo está sob pressão constante. Falta de sono, má alimentação, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, tudo isso contribui para um ambiente inflamado. Este estresse oxidativo desequilibra o organismo, pois os radicais livres, que deveriam ser neutralizados pelos antioxidantes presentes numa alimentação rica em vegetais, frutas e hortaliças, acabam por predominar. Quando isso acontecer, crie-se o ambiente perfeito para a inflamação e, consequentemente, a formação de placas nas artérias. O que realmente acontece é que, com a camada interna das artérias inflamadas, qualquer nível de colesterol, seja ele 300, 200 ou 100, pode aderir e formar placas. O colesterol não é o vilão que cola nas paredes das artérias por si só. É uma pequena camada interna que faz com que o colesterol se acumule. Ou seja, o foco deveria estar em reduzir a intensidade e o estresse oxidativo, e não apenas em baixar os números. A busca por um número ideal de colesterol para evitar doenças cardíacas é, no fundo, uma narrativa falsa que não resolve o problema real, que é o estilo de vida e o ambiente inflamado. Vamos falar sobre o mito em torno do colesterol e as consequências de uma medicina que muitas vezes segue a lógica da indústria farmacêutica.
sem considerar as causas reais por trás dos problemas. Muita gente acredita que basta baixar o colesterol para evitar doenças, mas a verdade é que se houver concentração nas artérias, a quantidade de colesterol no sangue não importa tanto. Vou te dar um exemplo para ilustrar. Imagina uma mulher, a Dona Maria. Ela tem uma vida saudável, praticar exercícios, dormir bem, alimentar-se de forma equilibrada e tem um bom estilo de vida. O colesterol dela está em 280 mg por decilitro, com HDL em torno de 50 a 60 mg por decilitro, LDL em 150 mg por decilitro e triglicérides em torno de 50 mg por decilitro. A insulina dela é baixa, o que indica que o colesterol elevado não vem do consumo excessivo de açúcar, mas sim de alimentos saudáveis como ovos, manteiga, abacate e azeite. Agora, o Zezinho. Ele pesa 140 kg, é sedentário, bebe, fuma e vive reclamando da vida. O colesterol dele também está em 300 mg por decilitro, semelhante ao da Dona Maria, mas com uma diferença. A insulina do Zezinho está altíssima, 28, e os triglicérides chegam a 300 mg por decilitro. Mesmo assim, o médico prescreveu o mesmo remédio para os dois. Passam-se 90 dias e Dona Maria continua com o colesterol praticamente igual, mas o médico insiste que ela tome uma medicação. Já o Zezinho, que continua com os mesmos hábitos desagradáveis, volta com o colesterol mais baixo para 150 mg por decilitro, mas os triglicérides sobem para 400 mg por decilitro, e a insulina. A questão aqui é que muitas vezes os médicos estão a tratar os exames e não os pacientes. O Zezinho, mesmo com o colesterol controlado, continua a ser uma bomba relógio à risco um acidente, enquanto a Dona Maria, com seu estilo de vida saudável, está muito mais protegida contra problemas cardíacos. O colesterol alto por si só não é o vilão. O verdadeiro problema não é o estresse oxidativo e a inflamação crônica, causada por maus hábitos de vida. O LDL, conhecido como colesterol ruim, tem diferentes subtipos, e o que realmente causa problemas é o LDL oxidado, que resulta do consumo excessivo de açúcar, álcool e alimentos ultraprocessados. Esse LDL pequeno e denso é o que participa na formação de placas nas artérias, especialmente quando acompanhado de triglicérides elevados e insulina alta. Infelizmente, a medicina tradicional muitas vezes ignora o contexto e trata todos os casos de colesterol alto da mesma forma. O que realmente deveria ser feito é abordar as causas profundas, como o estilo de vida e a alimentação. Baixar o colesterol com medicamentos pode maquiar os resultados dos exames, mas não resolver os problemas subjacentes. É preciso corrigir o comportamento, melhorar a dieta, aumentar a atividade física e reduzir o estresse. Se você quer ter saúde, não vai conseguir comprá-lo em forma de comprimidos. Tens de ser saudável, adotar bons hábitos e cuidar do corpo.